Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a cidade de Promissão. A gente está agora na igreja que chama Cristo Rei dos 26 Mártires, que fica no bairro do Gonzaga. Bom, uma história bem interessante aqui sobre esse bairro é o seguinte: esse bairro ele surgiu com a colonização japonesa, que inclusive aqui em Promissão foi um dos primeiros lugares a chegarem os japoneses aqui na cidade. E esses japoneses eles eram cristãos. Então eles se reuniram e construíram essa igreja que eu vou mostrar para vocês. Inclusive aqui a cidade é considerada o berço da colonização japonesa. É bem legal. Dá só uma olhada aqui na igreja e veja um pouquinho de como que ela é. Outra coisa também que é bem interessante falar é que essa igreja ela é parecida com uma igreja que tem na cidade de Imamura, no Japão. Inclusive ela foi construída por duas populações, de duas cidades, né? A cidade de Nagasaki e a cidade de Imamura. Inclusive essa característica dos tijolinhos vermelhos à vista tem nessa igreja de lá. Se eu achar uma foto eu vou colocar aqui para vocês poderem ver. Essa igreja foi construída na época que aqui tinha uma fazenda, que era Itakolomi. Essa fazenda foi construída pelo Dr. Shuei Uetsuka, um dos patronos da imigração japonesa aqui para o Brasil. E ele cuidava dessa colônia. Essa colônia tinha vários pés de café, então eles trabalhavam com a cultura do café. E ele trazia esses japoneses para cá para poder trabalhar. E nessa época, que era lá pela volta do século XX, o Japão estava passando por uma crise muito grande. Então os japoneses, na esperança de ter uma vida melhor, vieram para o Brasil. E vieram para cá, para Promissão. Agora a gente vai entrar aqui na igreja para conhecer um pouquinho como que é por dentro. Aqui, como vocês podem ver, a igreja não é muito grande, mas tem uma característica bem legal aqui, bem simples, mas é bem construída. Aí tem algumas imagens que são bem características da igreja católica, né? Eles costumam cobrir aqui as coisas principais, né? O púlpito e as cadeiras aqui que o padre faz as missas, porque os passarinhos eles entram aqui e acabam fazendo um pouco de sujeira, né? Porque aqui é tudo de forro, como vocês podem ver. A igreja já foi reformada várias vezes também, né? Da última vez que eu vim aqui, esses anjos aqui estavam com as asas quebradas. Agora eles já estão bem melhorzinhos, já deram uma ajeitada aqui, ó. Dizem, eles usaram uma massa boa, né? Porque até hoje, olha. Que massa é essa? Será que eles usaram, hein? Naquela época existia um que chamava cal virgem, né? Como é que é o negócio? Você explica aí, pode falar. Aí, brincadeira. Eu tô dizendo assim, que há um tempos atrás era cal virgem que eles usavam, né? Cal virgem ele tinha condições de agregar mais areia e ela ficar mais consistente do que esse cal que a gente trabalha hoje, que hoje fala cal hidratado, né? Por isso que isso aqui foi feito tudo naquele estilo antigo, né? E foi feito num material de boa qualidade, né? Da época. Mas você pode olhar aqui, ó, a qualidade desse tijolo aqui, ó. O que eu estou falando é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele é branco. Então acho que é algum tipo de tingimento que eles colocaram, não é? Não é isso, não. Eu calculo que isso aí deve ser a coloração do clima, alguma coisa. Pode ser. Entendeu? Coloração do próprio clima. Esse é o tamanho dele. O pedreiro, para sentar um tijolo desse aqui, ele sofria pra caramba, porque o bicho é pesado. Né? Você é doido. Depois dessa aula de construção agora com meu pai aqui, a gente vai embora agora aqui da igreja do Gonzaga. Depois a gente vai mostrar mais um pouquinho de outros lugares aqui da cidade. Vem com a gente então. A Tami tá aqui também.
Bom pessoal, agora nós estamos aqui na Praça Shuei Uetsuka. Como eu falei no início do vídeo, né? Aqui a cidade de Promissão, ela cresceu muito em torno da cultura do Japão, né? Da imigração japonesa, que sempre foi muito forte aqui. Depois também tiveram os italianos, né, que vieram em grande massa aqui, né? Em grande quantidade. Depois de um certo tempo eles resolveram construir essa praça aqui em homenagem à colônia japonesa. Porque aqui em Promissão, se não foi a primeira, foi uma das primeiras regiões que receberam os japoneses, né? Inclusive aqui essa praça se chama Praça Shuei Uetsuka. Quem que é o Shuei Uetsuka? Vou mostrar para vocês aqui agora. Esse aqui é o Shuei Uetsuka. E por que que eles deram o nome nessa praça de Shuei Uetsuka? Pelo seguinte, esse doutor, ele era uma pessoa muito influente lá no Japão, que em 1908, quando teve a primeira imigração japonesa aqui pro Brasil, né? Ele veio lá naquele famoso barco, naquele navio que todo mundo conhece, que é o Kasato Maru. E ao ele vir pro Brasil, naquele barco, ele chegou em Santos e começou a procurar vários lugares que seria interessante para os japoneses estarem vindo, né? E naquela época ele começou a procurar alguns lugares e foi indo para algumas cidades ali próximas. Depois eles vieram para outras cidades aqui na região, né? Lá por perto de Santos, acho que foi Iguape e Registro, se eu não me engano. Aí essa região aqui onde é Promissão hoje era a região que eles chamavam de Estação Hector Legros, porque aqui não tinha uma cidade assim montada, era mais um povoado, né? Era um bairro da cidade de Penápolis. Depois de um tempo, ele veio aqui para a região de Promissão, que na época se chamava Hector Legros. E ele chegando aqui, ele viu que a região era bem interessante para ele ter uma colônia de japoneses, para os japoneses virem para cá para trabalhar e tal. E ele comprou algumas terras naquele bairro onde está a igreja que a gente mostrou no comecinho do vídeo, que é o bairro do Gonzaga. E lá ele construiu uma fazenda, que foi a Fazenda Itacolomi, que a gente falou no comecinho do vídeo. E aí os japoneses vieram para cá e começaram a se estabilizar e trabalhar por aqui. Daí, passado um tempo, a cidade se tornou a cidade de Promissão. E uma coisa bem interessante, essa praça aqui, eu sempre vinha quando era criança, né? Mas o que é gostoso aqui é a natureza. É muito bom você estar assim em meio à natureza, né? Então tem poucas atrações turísticas, mas é um lugar bem gostoso para você estar relaxando um pouco. Vou mostrar um pouquinho da praça aqui para vocês também. Em 2018, a princesa do Japão, aquela que ela abdicou do seu título, para casar com um plebeu, ela veio para cá, pro Brasil, né? Antes disso, e Promissão foi uma das cidades que ela visitou, justamente porque Promissão foi um dos primeiros lugares que os imigrantes japoneses chegaram. Foi uma cerimônia bem interessante. Nesse dia também eles inauguraram um novo monumento, que eu vou mostrar agora para vocês ali em cima. E esse foi o monumento que eles inauguraram. Tem um portal com as cores do Brasil e do Japão. E enquanto a Zéias vai contando todas essas histórias para vocês e também vai fazendo algumas imagens, eu não estou aparecendo muito por aqui porque eu estou lá no Instagram, então não esquece,
nos segue lá também. O link tá aqui na descrição para vocês também. Nos segue lá, porque os conteúdos são diferentes, os vídeos e as imagens também, não é mesmo? É isso aí. Vamos continuar aqui então, vou mostrar mais um pouquinho ali. Ali diz que ele viveu aqui em Promissão pelo resto da sua vida, né? Trabalhando nessa colônia, primeiro núcleo de colônia japonesa no Brasil, que foi ele que ajudou a construir, né? Quando ele pensou em criar esse lugar, ele pensou em criar um lugar que desse oportunidade para as pessoas, ajudasse todo mundo, que fosse um lugar em que todos se respeitassem. E ele viveu ali até 1935. Deixa eu ver se eu acho ali a data do falecimento dele. 6 de julho de 1935 foi quando Shuei Otsuka faleceu. E uma coisa muito interessante, o corpo dele não foi levado de volta para o Japão. Ele foi enterrado aqui na cidade de Promissão, no cemitério de Promissão. Então é bem legal, gente. Aqui começou tudo. Tudo que você sabe sobre imigração japonesa começou aqui. Muito legal saber disso, né? Uma coisa que eu digo não importa se você é descendente de japonês, se você é descendente de italiano, espanhol, qualquer nacionalidade, aprenda a valorizar a história da sua família, porque isso é muito importante para você saber quem você é. E outra, né? Conservar a história e saber a origem da nossa família é uma coisa muito legal. Saindo da Praça Shuei Otsuka, fomos até o centro da cidade. A cidade de Promissão possui uma estimativa de 41.211 pessoas. Ela está localizada na região noroeste do estado de São Paulo. As principais atividades produtivas da cidade são a agricultura, pecuária e o comércio local. Logo que chegamos ao centro da cidade, fomos visitar a Igreja Matriz. Ela é uma igreja muito bonita, com vários detalhes bem interessantes, inclusive alguns mosaicos também que chamam muito a atenção e que vale a pena fazer algumas fotos e admirar também o local. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Lembrando que se você gostar, não esqueça de compartilhar com alguém que gosta de viajar e conhecer lugares novos. E também considere se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu like para esse vídeo, porque isso vai ajudar bastante o nosso canal. E nos vemos num próximo vídeo. Até mais!